Olá pessoal, eu sou o Edson Boaventura Júnior, sejam bem-vindos ao canal Enigmas e Mistérios e hoje, em parceria com o portal Burn, estamos migrando mais um vídeo para essa playlist. Vamos ao vídeo. Cara, isso é um OVNI. Vai falar que isso aqui é ET, que não sei o quê, e eu não quero me envolver com isso. É você querer utilizá-lo para apresentar como evidência de nada. Para o Brasil, para a ufologia brasileira, tem que ser divulgado para o público. As pessoas não querem entender o fenômeno. Algum legado, que deixemos um legado para o futuro. Olá! Continuando a apresentação do primeiro debate ufológico de Paranapiacaba, que foi realizado dentro da terceira SteamCon, vocês vão assistir agora o palestrante e pesquisador Jefferson Martinho, que apresentou uma palestra sobre o ceticismo aplicado às pesquisas ufológicas, como ferramenta para separar a fantasia da realidade. É muito legal, acompanhe. Meu nome é Jefferson, eu sou jornalista por formação, sou editor do portal Vigília, que está no ar na internet desde 1996. Nós fizemos o primeiro portal, o primeiro site no Brasil a tratar do tema ufologia na internet, quando a internet era toda paradinha, não tinha nada dinâmico, não tinha nada. A gente nasceu com o espírito de... No Mirk. Nasceu com o espírito de ser uma revista eletrônica e aí foi se atualizando até os dias atuais com interatividade, com fórum e tudo mais. E a ideia, a proposta de conversar hoje aqui com vocês é falar um pouquinho como é que a gente trabalha para chegar no resultado do Carlos Machado, um pouco dos casos que o Joseph apresentou na palestra de introdução mais cedo. Como é que a gente trabalha para separar o joio do trigo, né, na pesquisa ufológica? Como é que trabalha para separar o que é fato concreto da crença pura e simples, que não se diferencia de uma religião, de uma seita? O que a gente usa no dia a dia para fazer isso? E eu quero defender com vocês aqui o uso da ciência, do método científico, né, e do raciocínio cético, que é muito discriminado dentro da comunidade ufológica, né, porque, em geral, quando aparece um cético, um pensador mais científico, é para desmistificar, para mostrar, olha, isso aí que você está chamando de um disco voador, de um OVNI, né, de uma nave de origem extraterrestre, pode não ser isso. E por que os céticos fazem isso? Porque a ciência se baseia, né, em dados concretos, em fatos. James Davis, que escreveu em 1968 sobre o método científico, como trabalham os cientistas, dizia: a ciência é uma estrutura baseada nos fatos. É muito similar à minha formação profissional, por exemplo, a do Pablo Villarrubia. A gente trabalha com o que é factível, com os fatos. O que foge do fato em si é difícil você encaixar na realidade. Mas muitas das coisas que as pessoas veem, que dizem que não tem explicação científica, não está na realidade, na verdade não está no background daquela pessoa. Ela pode em algum momento ser encaixada em uma outra realidade. E a ufologia, a gente tem que lembrar, não é uma ciência. O Joseph bem mencionou isso na palestra de introdução, né? Por muito tempo ela foi chamada de paraciência. Hoje em dia, os pesquisadores de uma linha de pensamento mais científico costumam chamá-la de fronteira da ciência. O termo em inglês para isso é borderline, né? É um pouco mais do que fronteira. São conteúdos, e não se aplica só à ufologia, também a questões para a psicologia, do sobrenatural, que podem ter algum caminho na ciência, mas que até hoje os estudos não conseguiram concretizar esse caminho. E por que alguém pesquisa ufologia? A gente até chegou a conversar alguma coisa aqui na palestra inicial. É para ter diversão, é para ter um passatempo, porque é maluco, ou é para descobrir a verdade, né?
A penúltima opção. A penúltima opção. Na verdade, são todas elas, né? É porque é um pouco a diversão, um pouco é passatempo. A ufologia, salvo raríssimas exceções, ela é a segunda atividade de alguém. Ela nunca é a primeira atividade. Acho que eu conheço 2 pessoas que vivem da ufologia, né? E aí vivem, aliás, não vivem da ufologia, vivem de divulgar a ufologia, não necessariamente da pesquisa. Né? É para ter um passatempo, é porque é maluco, que você precisa ter um pouco de maluquice para sair investigando coisas que podem ser não terrestres e conversar com as outras pessoas a respeito disso. Nós todos passamos por alguma discriminação em algum momento na vida. Mas fundamentalmente é porque a gente quer descobrir a verdade. Por que isso está acontecendo? O que é isso que acontece? Né? E aí sempre lembrando que a hipótese da visitação alienígena, né, dos extraterrestres, é uma das hipóteses. Tem outras hipóteses. Joseph já abordou algumas delas na palestra inicial. Viajantes do tempo, seres dimensionais, seres intraterrenos, outras das teorias. Dentre todas essas, né, uma das mais utilizadas é a hipótese dos alienígenas. Porque ao longo da história da ufologia, né, quem foi a fundo dessa ufologia, identificou nos relatos, nos casos, mais elementos para defender essa teoria, essa tese, do que as outras. Mas ela, tanto quanto as outras, até hoje, pelo fato, e aí explica-se o fato da ufologia não ser uma ciência, ela é só uma hipótese, ela não tem nada comprovado. E aí eu vou apelar a um pensador cético, mas um divulgador de ciência, que é odiado por uma grande parte da ufologia, que é o Carl Sagan. Ele disse que afirmações extraordinárias requerem evidências extraordinárias. E você afirmar que nós estamos sendo visitados por seres alienígenas é uma afirmação monstruosamente extraordinária. No momento em que a gente comprovar, se um dia comprovarmos isso, nós estaremos mudando totalmente o curso da história da humanidade. E não é pouca coisa isso. Ele também ficou conhecido por divulgar uma outra coisa que responde à nossa primeira pergunta, porque alguém pesquisa ufologia, foi no filme Contato, que é baseado num livro dele, que refletia, na verdade, a profissão da Jill Tarter, que foi a coordenadora da pesquisa 7, né, em Arecibo, dizia que identificar uma mensagem alienígena vale o esforço de uma vida. É por isso que a gente pesquisa ufologia. Alcançar essa resposta vale sim o emprego de toda uma vida em busca dessa resposta. E o Carl Sagan foi muito mal interpretado pela própria ufologia, porque ele era um entusiasta da hipótese de encontrarmos vida extraterrestre, ele era um entusiasta da divulgação do método científico e, no entanto, por reclamar com razão que nós não tínhamos evidências concretas, tais quais divulgavam os ufólogos desde sempre, não, é fato, é concreto, já está definido, ele foi muito criticado dentro da própria ufologia. E aí nós vamos trabalhar, dentro das afirmações extraordinárias, eu vou trabalhar com vocês 3 afirmações. A primeira afirmação é que se alguém pesquisa ufologia com a intenção de encontrar respostas concretas, né, e principalmente com a proposta de compartilhar as respostas que ela encontrar com outras pessoas, de uma forma que seja aceita universalmente, como propõe a ciência, então sim, o método científico e o raciocínio cético são ferramentas fundamentais, mais que outras ferramentas. Isso faz toda a diferença para a pesquisa esotérica, para a pesquisa mística, e a diferenciação de por que ufologia a gente trabalha com fato e o misticismo trabalha com crença. Quando você quer passar para alguém, a sua experiência pessoal, ela é o que menos importa. O fato é que é o importante, o que você pode comprovar, o que a outra pessoa pode replicar, reproduzir. Senão, nada se diferencia de uma crença religiosa. Né? A epifania da religiosidade, a revelação, ela é pessoal. Se eu quero passar adiante, eu preciso ter elementos que eu possa convencer a Morgana, que eu possa convencer o Pablo, que eu possa convencer o Joseph. E para isso, a gente precisa construir argumentos que sejam universais. Nesse aspecto, o método científico é fundamental. E é bacana, a grande diferença, por exemplo, da ciência e da religião, e não aqui endeusando o papel da ciência, mas se você quiser revisar uma crença, uma religião, você tem que fundar outra, porque ela é baseada no dogma, ela é baseada na crença absoluta de que aquilo foi assim como lhe foi falado. Se você começar a pesquisar e tentar entender de uma outra forma, vai ser sugerido a retirar-se daquela religião e criar uma outra, para ser compatível com o que você está dizendo. Na ciência,
existe um mecanismo de revisão das teorias constante, continuado. A revisão por pares, por exemplo, né, que outros cientistas se debruçam sobre um achado ou outro para tentar replicar ou desmentir aquilo com base em dados e em fatos. Na prática, como é que a gente consegue, mesmo a ufologia não sendo uma ciência, aplicar esses conceitos na ufologia? Primeiro duvide sempre, questione-se também. Será que o que eu estou vendo, será que o que os meus sentidos estão me dizendo é real? Depois, lembre-se, testemunhos podem falhar. Eles podem falhar e podem ser falseados. E acredite, eles falharão e serão falseados. Nós vamos ver exemplos aqui bem claros disso. Depois, desconfie, como eu falei, dos próprios sentidos, a informação dos seus sentidos, e a gente tem acostumado com isso, na mágica, por exemplo, prestidigitação, os ilusionistas nos enganam, e a gente conscientemente é enganado e sabe que é enganação, e leva isso como entretenimento. E principalmente, busque outras informações e opiniões antes de formar a sua própria. Isso é fundamental. No momento que você fechou a questão, voltar atrás daquela sua afirmação vai ser muito mais difícil, mesmo que você esteja errado. Isso explica alguma coisa do que o Joseph colocou na primeira palestra, daquela ação do eu quero acreditar. O eu quero acreditar não é só porque a pessoa acredita em ufologia e ela vai defender com unhas e dentes, mesmo que aquilo que ela está defendendo não seja real. É porque geralmente já há um compromisso da testemunha, da pessoa que está passando adiante, com outras pessoas para as quais ela defendeu uma visão equivocada. Isso não acontece só na ufologia, acontece muito na ciência também. Ela já mentiu tanto. Ela já mentiu tanto que ela não pode se mentir mais. Ela voltar atrás é impossível, ela vai se envergonhar, ela vai se humilhar, ela vai ter que se colocar numa situação constrangedora, mesmo que não seja de fato, né? Mas para ela, naquele momento, era a verdade, ela convenceu a família. E às ela vezes convenceu os não era amigos. intencional, passa a virar intencional, né? Agora convenceu o Facebook inteiro, né? Antigamente, eu pesquisei um caso uma vez em São Paulo, o sujeito filmou um helicóptero, todo mundo via que era um helicóptero, mas a vizinhança inteira dele falava que ele tinha filmado um OVNI, um disco voador que aumentava, diminuía. Eu levei 3 pesquisadores junto comigo, um especialista de câmera, isso é um helicóptero. Eu levei um piloto de helicóptero, isso é um helicóptero, ali é a passagem dos helicópteros. E não acredito. Ele ficou bravo comigo, começou a me mandar ameaças, fazer ameaças por telefone, que era para eu parar de falar isso. Então assim, o compromisso da testemunha com aquela verdade, mais que todos os outros itens, é o que vai determinar se ela consegue voltar atrás ou não. Né? E aí vamos falar de casos reais a respeito nessa linha. Esse é bem recente, gente, faz nessa semana aqui. O portal de um amigo nosso, ETs e etc, divulgou, colocou inclusive no grupo do Joseph, na comunidade da Burn, né? Portal Burn. E a história chega assim, não, esse objeto estava lá, me seguiu no caminho todo, o dono do portal manteve essa história, ele subia e descia, ele é bem mais longo que isso. Antes de você terminar, quando ele falou me seguiu o caminho todo, 1 hora de cada até lá, eu parei de ler. E aí me seguir, as pessoas, para ver que o testemunho é falho, o objeto não estava seguindo, ele estava ali. O testemunho falou também que ele subia e descia, você percebe rapidamente pela experiência que olhando essa imagem, ele está parado no céu, se movimentando é a câmera, né? E aí você olha uma situação assim, com um pouco de experiência na ufologia, você vamos ver o céu como é que estava nesse dia. E aí vai lá, faz aí assim, o que é isso? São as armadilhas da ufologia, né? E a primeira grande armadilha, são 2 na verdade, que é o erro de interpretação. Esse é o primeiro exemplo. O que é isso? Era Vênus. Basta você puxar uma carta celeste para identificar para a pessoa que era uma estrela. Estava muito brilhante, porque o céu estava especialmente brilhante esse dia. Ele deixou de registrar uma imagem muito mais bonita desse mesmo dia, que era do outro lado, e foi o que deu start. Bom, peraí, nesse dia teve um fenômeno que inclusive foi notícia nos jornais, que foi a Lua muito próxima de Júpiter. Muito próxima, ficou muito brilhante. Teve alguns dias antes que inclusive eles estavam alinhados, Júpiter e Saturno, e essa imagem ficou muito brilhante.
Mas peraí, nesses dias tinha que ter a Lua lá. Então, do outro lado que tinha era Vênus. E ele filmou Vênus durante o caminho todo. E uma coisa interessante, esse programa que o Jefferson está usando, ele quer um pouco de entendimento do céu para ver como que ele funciona. Mas a gente tem simuladores, ele está mostrando na palestra, a gente tem simuladores do céu, que você digita latitude e longitude, dia e hora, ele joga o horizonte, ele te mostra, se você estivesse em pé naquele momento, olhando para frente, como seria o céu. Então assim, não tem como você simula o céu do jeitinho que estava. Então assim, eu já peguei um caso que o cara jurava que era uma nave também. Eu falei, amigo, onde você está? Lá na rodovia tal. É a Lua. Não, não é a Lua. É a Lua. Não, não é a Lua. Eu falei, então peraí, eu peguei a foto dele, simulei o céu na hora, mesclei as duas fotos, eu falei, agora você me fala que não é a Lua. Ele, não é a Lua. Eu falei, beleza. As duas estavam em cima, mas não era a Lua. Agora você imagina que tanto o caso que você pesquisou, quanto esse caso que foi divulgado, a família inteira dele já viu aquele vídeo, já viu que ele filmou um disco voador, o filho já falou na escola, ele já virou a sensação do bairro. Então como é que ele volta atrás agora? Quem é você para desmentir, dizer, não, você viu uma estrela, uma simples estrela. Né? Então é difícil, isso é um tipo de erro de interpretação, um dos mais comuns da ufologia. Nessa mesma semana, teve um outro acontecimento que foi bastante interessante para trazer para... Que nem é uma estrela, né? Perdão, exatamente. Essa é a estrela d'alva, né? Não é uma estrela, é um planeta. É verdade. Esse vídeo apareceu na última semana. Olha que interessante, gente. Um oficial da polícia de Milwaukee registrou essas imagens durante o serviço. As luzes têm um movimento. Ele fala até que eram 7 objetos, na verdade ele filmou 6, mas falou que eram 7 no início, e ele vai explicar por quê. Olha que interessante, só que todos descendo, né? Isso aqui acho que teve mais de 50 mil compartilhamentos no Facebook. Na hora que eu vi isso aqui... Isso, 30 segundos você acha muito gostoso. Na hora que eu vi isso aqui, eu falei, isso vai virar viral, né? Porque uma imagem desse jeito, e aqui assim, não dá para apresentar com toda a qualidade, mas é uma câmera de boa qualidade, muito boa qualidade. É um celular, mas é um celular com a câmera boa. Câmera muito boa, de alta definição. Tá filmando em Full HD, só que em pé. E aí assim, quando começou a circular no Brasil, nas listas, nas comunidades no Brasil, eu publiquei um comentário numa dessas das comunidades. Só um comentário, somente, olha, o padrão de descida é igual de paraquedistas. Né? Já ocorreu... Tem um outro vídeo que saiu junto que eles estavam assim, né? Eu postei depois em outras listas. Já ocorreu em São Paulo, na região de Campinas. Na verdade, uma vez por ano acontece. Quando eu vi, ainda não tinha YouTube, eu vi na tela da TV e tal, e na época a gente foi lá conferir, investigar e descobriu que era um grupo de paraquedistas americana que faz anualmente uma exibição. Postei e essa mensagem foi extremamente criticada. Como pode? Imagina, paraquedista. Mas também todo mundo estava exibindo, compartilhando. Olha o UFO, a prova final de que eles existem. Como vocês podem? Uma frota dessa, como vocês podem negar agora? Cadê o seu Deus agora, seus céticos? Não é essa frase? Aí ok, né? Fui lá, uma pesquisa básica, gente. Vamos ver, peraí, Milwaukee, 25 de julho de 2015. Nesse dia acontecia lá o show do ar e da água de Milwaukee. É um show militar, uma feira militar que tem exibição de aeronaves do Exército, da Força Aérea, também do Exército, tem destacamentos do ar do Exército, da Marinha, né? E no dia 25 estava acontecendo uma exibição especial. Né? E aí eu achei outro vídeo, que também é incrível, se tomado pela ótica ufológica, né? Foi postado nas mesmas listas e reforçou até. Nossa, que fantástico! Eles estão invadindo a Terra! É mais um vídeo, outro. Eu já achei que eram os Transformers. Viu que alguns apagam, né? Depois eles. Agora tem 5. E aí, vários desses começaram a aparecer e todos é UFO. E, gente... Isso é UFO no Brasil, né? Não,
lá também foi. Lá tem muitos, até começar a aparecer a explicação, era louco e muitos ainda não voltaram atrás, lá e aqui. Aí eu postei essa imagem e uma matéria, um texto no portal Vigília. Essa imagem é do dia, os paraquedistas saltando. Aqui são imagens que eles fizeram antes do salto. Aqui eles informação antes de abrir, aqui já no solo. Aqui, ó, inclusive você consegue ver o formato do paraquedas. Minutos antes. O vídeo continua, é só um pedaço dele lá, ele descendo. Isso aqui, a pessoa que filmou isso estava muito próxima, quase embaixo. O policial estava muito longe, então ele não via eles fazendo a volta em espiral, ele só via um movimento para lá e para cá, para lá e para cá. O que as pessoas faziam nas comunidades era impressionante. Ok, mas vídeos de paraquedistas não explicam aqueles UFOs. Não, gente, são os mesmos paraquedistas. Os vídeos são da mesma coisa. Eram aqueles paraquedistas. Então, assim, foi difícil convencer vários grupos de que o que eles estavam enaltecendo, endeusando, falando, olha, é a prova cabal, mostrando para suas famílias, são os paraquedistas em Milwaukee que o ano que vem vai ter de novo. Né? Então, outro erro de interpretação, um fenômeno não natural dessa vez, mas a armadilha dos fenômenos provocados artificialmente, e as pessoas sem um conhecimento prévio, um background, e pouco dispostas a receber essa informação, vão passar adiante a informação de que, olha, eram OVNIs reais. Aí tem outros erros, alguns vão ficar bravos comigo aqui, porque esses ainda são defendidos mesmo dentro da comunidade ufológica, mesmo já tendo saído várias explicações, estudos concretos sobre esses. O José vai querer bater lá. Esse aqui é um reflexo. O reflexo é a coisa mais comum de acontecer na fotografia. As câmeras, qualquer câmera de celular ou essa reflexo que o Joseph está usando, ela não tem uma lente só, ela tem várias lentes. Dependendo do ângulo de incidência da luz, ela vai se refletir lá dentro, vai aparecer uma imagem que não está lá de verdade. Só para vocês terem uma noção, vocês têm iPhone aqui? Alguém tem iPhone? Aonde você acha que é uma lente são 6. Só para você ter uma noção. E elas têm uma distância mínima entre elas que vai provocar diferentes reflexões lá dentro e vai causar esse tipo de coisa. Não dá para ver por causa da luminosidade, mas nesse caso aqui a luz incide aqui e ela espalha para cá, porque é óbvio, ela está incidindo sobre uma superfície circular, côncava, aliás, convexa internamente, e forma um disco aqui imaterial. As pessoas passam isso. Né? Translúcido, né? Um disco translúcido. Vão passar isso adiante como se fosse disco voador. E aí, isso atrapalha a pesquisa ufológica de verdade, que está buscando comprovar fatos, buscando sensibilizar a ciência, nomes que nem o Vallée, que a gente conversava aqui, que é uma raridade, né? O Jacques Vallée, um pesquisador francês, um dos maiores pensadores da ufologia, que é cientista de fato, se debruça, mas é uma das raridades na ciência a se debruçar sobre o assunto. Tem outra coisa que ganhou um nome bonitinho, Orbs, né? Com o nome parece que fica mais bacana. Então as pessoas tiram fotos, geralmente em situações assim escuras, e aparecem essas bolinhas aqui. Nossa, é uma invasão de seres extraterrestres ou de minúsculas naves, ou são sondas infradimensionais. Gente, isso aqui é provocado por dois tipos de problemas com a câmera. Problemas não, né? De fenômenos com a câmera. Neste caso aqui, são gotículas de água imperceptíveis na lente da câmera. Se pensando que está esfumaçado o ambiente, isso é um ambiente de neblina. Como aqui, a neblina gruda no vidro da lente da câmera, se aglutina, mesmo que fique imperceptível aos olhos, ela está lá. Quando estoura um flash, esse flash reflete em alguma coisa próxima, ou vem uma luz, não precisa estourar o flash, uma luz que vem nas laterais, ela vai incidir na gotícula e vai refletir da mesma forma que a reflexão dentro da lente. E aí vai criar esses pequenos orbes aqui, que são seres dimensionais de água refletindo luz. Esse aqui é um outro tipo de ser dimensional que reflete luz, que é poeira. Tem um pesquisador já falecido, o Claudio Povo, que estudou muito, brigou muito, morreu e não conseguiu convencer todo mundo de que isso é poeira, mostrou, fez experiência, jogou poeira na frente da câmera, filmando, fotografou, apresentou as fotos, mas é difícil tirar da cabeça das pessoas que isso aqui é simplesmente poeira recebendo luz. Essa poeira está muito próxima da lente no momento em que ela é fotografada, então fica parecendo uma bola gigante, né? um ser dimensional.
bem que eu nunca vi um tridimensional, mas dizer que parece. Você usa a máquina fotográfica para fazer o seu trabalho. Esse é um dos motivos pelo qual o fotógrafo de casamento, por exemplo, não aponta o flash para frente. Você já percebeu que ele aponta o flash? Exatamente. Porque se ele aponta para frente, a luz vai, se tiver alguma gotícula de pó, ela vai refletir de volta na lente. Se ele coloca para cima, a luz vai se refletir, ela reflete para lá, então não tem problema. É por isso que eles apontam o flash na diagonal, nunca para frente. Agora tem um ser dimensional que é o meu favorito. Também tem nome bonito, Rod. Os Rods. Acho que é espanhol, Escamilla, o nome dele, que foi quem... acho que é mexicano. Foi ele que cunhou esse termo. Ele também não entendia muito de câmera, para começar a divulgar isso. E aí encontrou uma legião de pessoas que também entendiam que o fotógrafo ele nunca vai cometer esse engano, né? Na ufologia, muita gente comprou essa ideia, inclusive gente grande da ufologia, até hoje compra essa ideia, desse ser estranho aqui, ó, que tem essa coisa cadenciada, que parece, não tem, né? Não dá para fazer uma analogia com nada que vocês conhecem. Inclusive alguém desenhou ele. Aqui, ó, o desenho é muito sutil, olha lá, o olhinho dele aqui, aí um corpo, aí ele tem essa asa que é espiral, assim. Não, gente, não é um ser isso é um inseto. É um inseto comum, é um mosquito. O problema é que a câmera, quando registra uma imagem, ela tem um tempo de abertura. Nesse tempo de abertura, ela vai registrar um rastro. Se o tempo for muito grande ou muito pequeno, o rastro vai ser menor. E esse inseto muito próximo da câmera e muito iluminado, a câmera vai ter um tempo de abertura para o fundo, que está mais escuro. Esse inseto vai estar muito próximo da lente, vai receber muito mais luz. E por estar próximo da lente, uma coisa tem uma velocidade angular. Uma coisa é uma luz passando aqui bem próxima, nessa janela, e outra coisa é uma luz passando ali, atrás, na parede, muito distante. Mesmo que a velocidade aqui seja a mesma dali, a velocidade angular lá é muito maior. Então a velocidade angular aqui é muito maior. Um objeto distante, ele vai ser registrado de forma muito mais lenta, ele vai estar completando uma distância maior. Muito próximo, a distância que ele vai percorrer é muito grande, ele está muito veloz. Então não dá tempo da câmera registrar ele parado. Ele vai ser registrado várias vezes na mesma imagem. E aí por isso que ele tem essa imagem de sei lá como é que a gente vai chamar essa asa espiral, que não é, são asas simples, é que ela vai aparecer várias vezes. É o bater de asas que faz esse formato. Então isso não é um ser dimensional. Geralmente, rods fotografados no ambiente noturno são maiores que os fotografados no ambiente diurno, numa luz diurna. Por quê? Justamente por esse fenômeno de abertura da câmera. Com as digitais também isso acontecia já na época que o Escamilla divulgou, com as câmeras de filme. As digitais têm o mesmo processo de temporização e ainda tem um outro problema. As digitais têm uma frequência de operação em hertz. Se a batida, às vezes, mesmo que o registro não seja feito na forma de rastro convencional, o tempo de uma frequência de captação da câmera digital vai provocar o mesmo efeito no vídeo final, no sensor da máquina digital. Então não são seres extraterrestres ou insetos da criptozoologia, que é uma ciência que estuda insetos não convencionais. São meramente insetos comuns registrados nas câmeras. Isso é um só inseto ou são vários? Não, isso aqui são dois insetos. A câmera ficou aberta, ele fez a captação. Na verdade, essa é uma imagem do Escamilla. Ele começou a mexer com as imagens para tentar provar a tese dele. Então ele fazia tomadas montadas para defender isso. E por que tem esse espaço entre as... É por conta dessa montagem, porque abria duas vezes a obturação para fazer efeitos diferentes e tentar convencer na medida que foi Uma das fotos que a gente tirou em Poranga, quando eu estava com o Edson fazendo pesquisa lá, saiu um ponto luminoso verde que pareceu fazendo um movimento. E assim, era uma floresta atrás e esse ponto luminoso apareceu lá na foto. O Felipe fez a análise pra gente e ele conseguiu entender pelo tempo de exposição e o tempo que levava ao movimento, ele identificou até a raça do vagalume que estava piscando. Era a cor do vagalume, o tempo do vagalume, a movimentação do padrão do vagalume. Só que eu deixei a máquina por 30 segundos exposto, então o vagalume aparecia aqui, aparecia ali, aparecia ali, aparecia ali. Então parecia que era uma navezinha voando.
só para só um vagabundo. O barato desse tipo de ser dimensional é que ele desaparece quando você usa uma câmera de alta frequência, uma câmera de alta velocidade. E aí, assim, espertamente, os Camila e outros defensores disso saíram de não, mas foram registrados em HD, em alta definição. Pouco importa a definição da captação, é o tempo de captação. Então, aquelas câmeras dos programas que ficaram famosos, né, no Discovery Channel, National Geographic teve também programas de coisas acontecendo em alta velocidade, de tiro, na melancia, então, o Fantástico exibiu séries assim. Essas coisas desaparecem com a utilização dessas tecnologias. E na época a gente insistia muito para quem defendia isso, utilizar esse tipo de câmera, mas elas eram inacessíveis. Agora diminuiu um pouco, as pessoas não defendem muito, ficam registradas nas comunidades no Facebook, no Instagram, no YouTube ainda aparece alguma coisa, mas já é um pouco mais esclarecido o fato de que são insetos. E aí, por falar em erro de interpretação, isso aqui é uma hipótese, mas é provável que a era moderna da ufologia tenha começado a partir de um erro de interpretação também, de um fenômeno bem terrestre. O José falou um pouco a respeito desse assunto. O termo foi cunhado na era moderna a partir da observação do Kenneth Arnold, né? Um piloto que sobrevoava o Monte Rainier na aeronave e observou 9 objetos em formação que ele não conseguiu explicar. Ele disse que eles voavam como pires voadores, né? Isso foi mal interpretado nas entrevistas que ele deu. Um jornalista cunhou o termo flying saucer, né, ou pires voador, de fato, mas ele quis dizer, não pelo formato dos objetos, ele quis dizer que eles tinham um voo pulsado, porque na verdade eles tinham um aspecto de asas voadoras, né, era um formato de asa, um formato. Ele mostra esse desenho aqui, que é muito similar, na verdade, a experimentos que os norte-americanos vinham fazendo exatamente naquele período de 47, a partir de aeronaves que tinham formato de asa, né? O B-2 bombardeiro, que ficou conhecido recentemente, teve o batismo, não me engano, na guerra do Iraque, né? Que tem formato de asa, ele já é gerações à frente das armas que começaram a ser desenvolvidas naquela época. Era o C-17, né? O C-17 foi o batismo na guerra do Iraque, o B-2 foi na do Golfo. Isso. O B-2, que é o que tem o formato de asa. O F-117 tem um formato que lembra um pouco, mas no meio militar ele é chamado de tijolo voador, porque diz que a manobrabilidade dele é quase nula, né? Mas o B-2, que é um bombardeio gigante, uma asa gigante mesmo, começou a ser desenvolvido o projeto da idealização do formato asa em 1947. Então, alguns pesquisadores acreditam que a era moderna, né, mirou no gato acertando leite. Nós inauguramos a pesquisa ufológica séria a partir disso, mas pode ser que o primeiro caso que foi realmente mundialmente conhecido tenha sido um erro de interpretação de um fenômeno terrestre. E aí nós vamos fazer outra afirmação dentro dessa nossa jornada de afirmações extraordinárias. É preciso e saudável duvidar sempre, né? E nada é verdade porque foi apresentado na TV, nada é verdade porque saiu na Wikipédia, ou porque apareceu na internet, no Facebook. Confira as fontes originais, cheque a credibilidade e a abordagem. Isso vale, gente, não é só para ufologia, isso vale para aquele meme que vocês passam adiante, olha, aquela criancinha com câncer, né, que a gente replica no Facebook. Você vai atrás, às vezes a história não tem nada mais daquilo, ou não existe mais, ou nunca existiu. Na ufologia, isso é importantíssimo. Qual é a credibilidade daquilo que você está passando adiante? E eu digo isso porque assim, a gente está acostumado a receber milhares de mensagens. Olha, pesquisadores da NASA aprovaram. Qual pesquisador? Qual era o nome dele? Aonde saiu isso publicado? Né? Qual veículo de imprensa sério, ou qualquer veículo de imprensa publicou isso? Não existe. Né? A NASA, até pouco tempo atrás, ainda tinha, faz tempo que eu não visito para verificar, um esclarecimento dizendo que aquele dia que falta, né, ao longo da história, aquele dia da humanidade que foi perdido, que está na Bíblia, não existe. A NASA nunca pesquisou isso, mas as pessoas continuam passando adiante que a humanidade perdeu um dia tal lá, tem uma história bíblica para dar fundo para essa apresentação. Então é fundamental checar a fonte. Aonde que isso está sendo dito? Quem mais? Quais são os nomes dos pesquisadores? Ah lá, hoje em dia tem o Google lá, pesquisador Chandra, não sei das quantas. Não, esse cara não existe, ou esse cara
geralmente uma abordagem mentirosa, você vai ver que ela é replicada, o mesmo texto em vários lugares. Né? Hoje em dia, quando a gente quer enganar a imprensa, você solta uma nota aqui, outra ali num blog ali, manda para os jornais, você vai ver que todo mundo reproduz o mesmo texto. Ninguém vai atrás checar mais na velocidade que as coisas precisam ser replicadas. Então, se você fizer uma busca básica no Google, você vai identificar que o texto é o mesmo e as fontes mencionadas são sempre as mesmas. E aí, eu vou dar exemplo para vocês da segunda armadilha que a gente encontra hoje em dia, com muito mais facilidade. Esse vídeo é incrível, né? Até hoje minha mãe tem medo disso. Olha que fantástico. Esse vídeo, que é relativamente recente, é chamado Os OVNIs do Haiti. Bem que ele já saiu como OVNI do Haiti, do México, República Dominicana, mas ele apareceu efetivamente em 2007, inicialmente como OVNI do Haiti. Ele é extremamente bem feito, né? E ele só se entrega por um detalhe mínimo, que alguém foi lá, um espertinho identificou e conseguiu. Prestou muita atenção, né? E aí ele vai introduzir a segunda armadilha que nós enfrentamos na ufologia, que é a fraude elaborada. Essa é difícil. A fraude, quando ela é bem elaborada, ela dificulta muito o trabalho de pesquisa, né? Qual é a chance de acontecer? Aqui não funcionou, ele saiu primeiro. Esse aqui é do mesmo autor daquele primeiro vídeo. Qual é a chance de, na natureza, acontecer isso aqui? As árvores, todas elas têm o mesmo padrão. Imagina você filmando um ambiente qualquer, uma paisagem qualquer, e todas as árvores, com mínimas alterações que dizem respeito à forma como foi feito no 3D, ou a posição de câmera, todas elas têm esse padrão de 3 pontas para um lado, 2 para o outro, e esse topinho aqui. Você pode reparar, todas elas aqui, a imagem não está muito boa, mas onde a gente consegue ver que todas elas, aqui também não dá para ver, mas no original é possível, aqui. O jogo de cinza é todo feito assim. Então, e aí o autor soltou esse outro vídeo depois de um tempo para provar que foi ele que fez, né? Quem diria, as duas velhinhas francesas, ele é um francês, controlando um OVNI, um drone impossível. Um drone desse por si só já seria impossível, seria um UFO, né? Uma filmagem dessa, tem nada que poderia voar dessa forma. Mas aqui não é um drone de verdade, não, isso é tudo por computação gráfica. E as tiazinhas lá controlando, brincando com. E ele soltou isso um tempo depois para comprovar as habilidades dele de criação. E depois ele soltou o vídeo do passo a passo da montagem do Haiti. Sim, isso, mas até hoje as pessoas replicam o vídeo original. Nossa, gente, essa filmagem é espetacular, é a melhor de todos os tempos. De fato, seria, né? Você vai mostrar aquele... Agora nós temos outro. Nós temos outro, esse é nacional. Não, tá tremendo muito, cara. Para aí, Rafa, Vocês para aí. desculpem os palavrões, tá? Caralho, velho. É que eles fizeram tão bem feito que até os palavrões eles colocaram. Caralho, velho. Pô, onde que tá agora, pô? Olha lá, olha lá. Véi do céu. Falei que eu tava vendo alguma coisa. Lá do teu lado, lá, pô. Nem 4 horas ainda, velho. Dá tempo de ir pra Lençóis e voltar pra Bauru ainda. Olha isso, velho. Olha isso. Esse caminhão que passou é importante, né? Bota puta, você não tem que ver onde o Zu vai buscar isso aqui, velho. Você não tá vendo nada aí, filho. Você tem que ver aqui na máquina. Você já conhecia esse vídeo? Ô, Rafa, tá virando, velho. Puta que pariu, velho. Essa bateria tá acabando, bicho. Um dos palavrões é que eles ficam tão realistas que... Caralho, velho, tá descendo, pô. Aqui foi uma primeira indicação, mas a melhor não depende. Pera aí, para de ser medroso, caramba. Puta que pariu, bicho. Esse vídeo é muito falso. Não, muito perfeito, muito perfeito.
Essa é a dele. Até hoje ele é replicado. É que a gente está condicionado, não, veio bom desse jeito. Quando eles moram demais, o santo desconfia, né? Um vídeo bom desse jeito, pô, peraí. Essa explosão azul seja muito mal feita. A explosão azul é uma primeira indicação que fala está descendo uma fração de segundo antes de começar a descer. Ou seja, ele já sabia o que ia acontecer. Né? Ele já tinha planejado. O som foi sincronizado depois. Mas ele também se entrega, de fato, para análise depois, num detalhe mínimo. Né? Que é aqui. Aquele caminhão que eu falei para vocês que é importante, na hora que aquele caminhão passa, aqui é antes, um frame antes do caminhão passar, o OVNI desapareceu. Aí o caminhão passou, o OVNI deveria estar aqui, e depois ele está de volta. Se é uma filmagem contínua, não tem como ele desaparecer. Ele teria que estar impresso em todos os frames da filmagem. E aí, em seguida, alguns meses depois, algumas semanas depois, veio a explicação, que é uma parte dela. A produção desse comercial que desenvolveu aquele OVNI e lançou como um viral na internet, só que eles não esperavam o efeito que ele teve, de fato. Eles nem utilizaram, aqui é um corte, tá? O vídeo é muito mais longo. É comercial de uma agência que vende caixa de pizza personalizada e misturou com ufologia, e eles fazem a referência ao vídeo original. Caixa de pizza. Né? Então assim, até hoje esse vídeo é replicado. Ele ganhou um pouco de explicação porque ele foi parte de um quadro do Fantástico que era, eu não me lembro exatamente, o investigador digital, o perito digital, como é que é? Detetive digital. O detetive digital do Fantástico fez uma análise e indicou a fraude aqui. Foi inclusive eles que acharam esse frame faltando. Só que hoje em dia a moçada não assiste mais Fantástico, não assiste mais TV, ela se informa pelo Facebook, né? Veio pelo Facebook é de verdade, né? Veio pelo Facebook é real. E aí, até hoje eu recebo mensagens, e esse vídeo que vocês viram isso é fantástico, não. Mas aí a pessoa já mostrou para a família inteira, já descobriu, não, isso quem sou eu para falar que o OVNI que ele está vendo é uma montagem, né? E aí a gente entra num campo mais complicado da ufologia, que são as fraudes históricas, né? Meu trabalho ao longo dos últimos anos tem sido visitar alguns casos antigos em que a gente, geralmente não sou eu que starto essa pesquisa, como jornalista eu acabo reportando a pesquisa de alguém, às vezes eu me envolvo mais, às vezes eu me envolvo menos. Mas as fraudes históricas elas são complicadas porque dentro da ufologia você arruma muito inimigo revendo esses episódios, esses casos, mas a gente tem um compromisso com a verdade. E a gente começa a descobrir, às vezes ficar decepcionado, descobrir que você a vida inteira acreditou numa coisa que não era verdade. Né? Eu cresci ouvindo, lendo, acompanhando histórias que nem sempre elas podem ser comprovadas de fato e algumas vezes elas são desmentidas gritantemente. Esse foi um caso que a gente teve uma participação mais efetiva e ele foi desmentido aqui dentro do Brasil, mas lá fora muito pouco. Né? Que é o caso dos UFOs da KGB. Esse episódio apareceu em 99 com o nome de Secret KGB UFO Files. Em 1999, com um documentário da TNT de 1 hora, apresentado por ninguém menos que o Roger Moore, né, o 007, né, um dos 007 famosos. 1 hora de vídeo, isso aqui é um vídeo, eu não trouxe o vídeo aqui porque as mais importantes é que a gente vai explorar. Um vídeo de um objeto acidentado, um vídeo de época, ou parecia ser de época, de um disco acidentado. Agentes militares russos recolhem as peças desse acidente, recolhem corpos desse acidente, depois tem uma autópsia desses corpos. Olha, é anos-luz à frente da autópsia de Roosevelt, em termos de qualidade de vídeo isso. E a TNT fez um documentário com lançamento mundial, no Brasil depois foi replicado pela Band, a respeito do UFO capturado pela KGB. No Brasil, eu fui atrás de alguns pesquisadores para ajudarem, aquela coisa, não fecha opinião, procura para quem sabe antes. Então eu fui atrás do Ricardo Varela, que é um técnico, um engenheiro do INPE. Ele era especialista do setor de balões, hoje ele está num outro segmento lá, mas é do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E o Varela começou a ajudar numa primeira parte da solução. O Varela identificou aqui, nesses destroços, aqui,
um bastidor, que é uma estrutura metálica onde a gente instala equipamentos eletrônicos. Não, isso é um bastidor, flagrantemente um bastidor. Isso não é tecnologia alienígena. Isso aqui está retorcido, está difícil de reconhecer, mas eu fecho questão. E o Varela, ele é um ufólogo também. É um ufólogo, inclusive, mais crente do que eu nos extraterrestres. Não, esse não é. Mas quem ajudou a pôr uma pá de cal em cima desse caso foi outro colega nosso, o Geraldo Santos. Ele é um produtor de vídeo, produtor de cinema. Hoje está dono da Pixel. Na época ele tinha uma outra produtora chamada CIA da Comunicação. O Geraldo Santos é do tipo de produtor que ele olha uma tomada, ele sabe, alguns cinegrafistas conseguem fazer isso, ele sabe exatamente qual era o equipamento que estava sendo utilizado, né? Pela tomada, pela iluminação da câmera. E aí, ainda aproveitando aquela mesma imagem do outro slide, aqui ele identificou o primeiro problema. No momento em que a câmera vai focalizar o bastidor, ou o destroço alienígena, ela procura foco. Uma câmera de 69, que foi quando aconteceu aquela captura, nunca faria uma procura de foco automática. Uma câmera profissional, não. Teria que ser manual o foco. E ela faz a procura de foco, vai e volta em segundos. Não, isso é impossível para aquela época. Não tinha câmera assim. Depois, ele identifica uma outra coisa. Aqui vai ficar difícil de ver porque ficou bem pequenininho. Mas essa imagem aqui mostra uma sombra. Nessa sombra, a pessoa está segurando uma câmera desse tamaninho. Uma handcam. Uma câmera, sabe aquelas de mão que foram muito comuns? E a do Edson, mostra do Edson aí. Aqui. Essa é um pouco maior, um pouco menor. Naquela época, em 99, 2000, as câmeras handcam, elas tinham ou CD ou DVD ou fita. Então elas eram um pouco maiores, elas tinham realmente um tamanho um pouco maior. Então ele identifica, existiam câmeras profissionais que eram do tamanho de uma câmera de mão. Ele identificou aqui, olha, eu estou estranhando essas tomadas, mas essa tomada é incompatível com uma câmera de 8mm, que é esse tipo de imagem. E, de fato, era uma handcam, que foi tratada por vários processos, a imagem, para parecer que era uma filmagem antiga. Aí, assim, esse texto a gente tem completo lá na Vigília, tem outros detalhes do tratamento da imagem, para ele ficar parecendo uma imagem antiga, foi muito bem feito, mas aí o Geraldo acaba ajudando a desconstruir também a tese da veracidade desse vídeo, a partir da identificação das latas do filme, né, que foi apresentado como um filme de 35mm, mas ele vê latas de 8mm e identifica também um tipo de câmera que seria, se não fosse câmera, se não fosse a câmera que estavam dizendo, seria uma câmera de 8mm. Essas latas são incompatíveis com a tese de que era um filme de 35mm que estava sendo apresentado. Então, desconstruímos esse caso aqui no Brasil. Lá fora, em alguns circuitos, ele continua sendo interpretado ainda como um vídeo real, né, de um objeto capturado pela KGB. E o Geraldo é muito rápido para identificar vídeo assim, né? Na hora. Posso perguntar uma coisa? Claro, por favor. Porque essas evidências, queria entender melhor, você está apresentando como o caso da KGB falso, né? E você disse que isso não poderia ser uma tecnologia alienígena, por exemplo, porque tem simulacro com tecnologia terrestre. Então, como é que você pode fazer uma afirmação que uma tecnologia alienígena não pode ter simulacro? Não é simulacro, não é simulacro. O Varela identifica na imagem o bastidor. Não parece um bastidor. Não, isso é um bastidor. E por que não pode ser? Bom, se você não conhece... Ele é parte da construção de uma teoria. Agora, não foi só isso. Isso não prova que não é. Não, mas não foi só isso que determinou a exclusão. Mas a gente... É igual. Sim, bem, é uma linha. Agora... Aí outra coisa. Você falou que não existe um foco automático, mas existe foco manual. Por que o cara não podia fazer a velocidade. Porque eu tenho máquina manual, eu consigo fazer. Para um cinegrafista amador, não. Quando você coloca a máquina automática, ela faz a velocidade, olha os tranquinhos que ela vai dar aqui, ela dá uns tranquinhos que você não consegue fazer manual. Ela é mais lenta do que manual. Não, os ajustes finos são muito mais rápidos. Muito mais preciso o ajuste fino. E o que ela faz aqui é o ajuste fino. Fica vendo aqui, ela demorou. Mas ela dá um ajuste fino, ela dá as prendinhas, como se fosse fazer para você igual. É o ajuste fino. Eu fotografo manualmente. Eu fotografo manualmente porque eu exatamente não gosto da velocidade do foco automático. Então, mas por exemplo, depende da sua mas é muito tecnológico, tudo bem, mas esse
critério, para mim, isso é um pouco estranho também. Mas não é o foco, não é a velocidade do foco, é a ciscagem. Tá, Assim, É o termo tecnicamente eu não o sei. termo usado é Sabe ciscagem. aquele negócio que Uma assim, coisa. ó, fica indo e voltando assim, ó? Sei. Essa é a ciscagem. Tá, e agora eu entendi melhor. Entendeu? Foi foco, aquele você falou momento ciscagem. Você tem Tá. um objeto muito perto do outro e a luz está dando aquela contração Tá. e a câmera fica dando aqueles tranquinhos assim, Ela sabe? faz ciscagem. E aí o terceiro que você falou da câmera handmade, né, ali. Isso. Só que aí, por exemplo, vamos supor que é um serviço secreto que está fazendo, obviamente, um acobertamento de uma nave alienígena. Como é que nós podemos pegar uma imagem e ter plena convicção de que nós sabemos a tecnologia que eles teriam para ser utilizada naquele momento? Que seria a mesma, comercialmente viável à população? Porque simplesmente não era utilizada na documentação. Esses são os Como é que a casos. gente sabe Esses que são. o serviço secreto não tem? Como é que a gente sabe o que é que o serviço secreto americano pode utilizar? Concorda que não é um único argumento? Você, assim, Não, eu estou falando, eu estou Sim, falando que você está sim, afirmando sim. que o caso histórico A partir tá levantando de vários mas você pode elementos. afirmar também Isso é essa pesquisa. Você tá entendendo? Você junta os elementos e fala. Você quer que eu te fale um negócio? É frágil, mas alegar que é falso É qual? Quer que eu te fale um complicado negócio? ainda. Que pra Não mim tem mataria o negócio. Pra mim, Joseph, pesquisador, mataria a credibilidade do caso? O cara fala que é 35mm e que é caixa de olho. Acabou, você não sabe o filme que é, você tá falando que é verdade. E aí eu vou um pouco além desse questionamento, uma outra coisa que é o seguinte, que é algo que eu tenho percebido, não sei se vocês concordam ou não com isso, mas às vezes quando a gente consegue uma evidência que é verdadeira, existe uma espécie de contaminação da evidência verdadeira com outras imagens que são falsas. Então, por exemplo, acho que se descobriu que uma melhor forma de você enganar um fenômeno é, ao invés de você destruir a evidência, você criar evidências falsas, corrompe toda a pesquisa, porque aí você pega uma coisa que é verdadeira e aí você pega uma outra imagem do mesmo acontecido completamente falsa e você fala o evento é tudo falso, porque isso é falso. Sim, mas por isso. Você entende? Sim, isso é contra-informação, isso existe desde o início da ufologia. Por isso, mas é por isso como é que a gente pode afirmar, por exemplo, com uma o imagem aí é método. falsa Por ou isso, verdadeira? com o método. Não é só um- Você vai juntar, porque você não vai só se basear em um único argumento. Então você vai atestar um caso a partir de uma série de argumentos, de evidências que deixem irrefutável que aquele caso é verdadeiro. Agora, e aí uma coisa que a gente tem feito na ufologia, a partir de um caso que é fraco, mal construído, que tem várias evidências em contrário, não adianta você querer utilizá-lo para apresentar como evidência de nada. De levar para a ciência, olha, esse não, mas nós temos, não, fica quieto, esconde isso. Ele não serve esse caso, se ele é fraco. E aí que o uso do raciocínio cético, do método científico, é fundamental para você elevar a ufologia ao próximo nível. E esse caso, assim, a gente está explorando aqui, dentro do tempo de palestra, alguns dos elementos que depõem contra. Tem outros elementos, os caminhões utilizados, os uniformes não eram os mesmos utilizados pelo Exército na época, pelo operacional da KGB na época. Então tem outros elementos. E aí, assim, esses foram os principais argumentos que deram pra gente a certeza de que esse caso é falso. E não é pouca coisa, você está identificando tecnologia terrestre nos destroços. Ele é todo filmado e aí você identifica uma câmera que não é a mesma que eles afirmam que estavam utilizando na filmagem. Você identifica que as latas de filme, a bitola do filme não é a mesma. Aí outras coisas, caminhões, uniformes. Então esse caso é frágil. Então vamos lá, uma outra revisão. Agora a revisão dos casos nacionais. Essa é uma revisão recente, foi uma matéria do Fantástico. Durante algum tempo, nós investigávamos discrepâncias no caso Trindade, que era colocado, apresentado, basicamente por um único pesquisador. Os outros defendiam as mesmas teses, mas era patrimônio de um único pesquisador. As fotos tiradas pelo Almiro Baraúna e a entrevista do Almiro Baraúna daquele UFO fotografado na ilha de Trindade, a bordo do Almirante Saldanha. Aqui uma sequência de fotos, né? Foram várias capturas aqui, as 4 que compõem o cenário da melhor forma, o caminho todo do OVNI. Aqui não vai dar para vocês verem, mas alguns dos questionamentos aqui iniciais, que eram bem sólidos. A primeira e a segunda foto parecem o mesmo objeto invertido, mas a gente ainda não levava em consideração, afinal de contas, é uma foto de grande distância. Um outro questionamento que existia, o céu aqui, foram 14 segundos entre a primeira foto e a última foto. O céu aqui está de um jeito,
as nuvens aqui são de outra categoria, são estriadas, as nuvens aqui já são de outra categoria, e aqui as nuvens são de outro jeito. Isso numa foto de 14 segundos. Mas curiosamente a ufologia nunca questionou esse episódio. Ele foi passado adiante como se fosse verdade, principalmente porque dizia-se que havia um relatório do... agora eu não vou me lembrar o nome, do grupo aerofotométrico da Marinha. Laboratório Aerofotométrico da Marinha. E foi passado adiante, a Marinha atestou, os jornais todos da região da época deram, Revista Cruzeiro, outras revistas deram esse episódio como verídico. Teriam falado com várias testemunhas, havia 50 pessoas a bordo, no convés, na hora da aparição, todos viram. E aí assim, a gente foi investigar, e através de dois pesquisadores, um cético, o bastante famoso no Brasil, o Kentaro Mori, e um outro rapaz que era da Marinha, teve acesso, teve acesso aos diários de bordo do Almirante Saldanha. Com os diários de bordo, nós conseguimos, e aí eles me acionaram para iniciar uma pesquisa junto com eles, nós conseguimos identificar todas as pessoas que estavam no navio, que é algo que ninguém foi atrás, ninguém mencionou, e os diários de bordo haviam se tornado públicos, inclusive, e nós fomos atrás de todas as pessoas. Identificamos o Edson Jansen Ferreira, velhinho já, com 76 anos, mas uma figura fantástica, muito lúcida, e nós conversamos algumas vezes a respeito disso, e ele contou desse episódio. Mas Edson, como é que foi esse dia? Você estava no conversa? Estava. E o que você viu? Nada. Como você não viu nada? Foi uma confusão, uma gritaria, alguém apontava lá, aquela corrida, todo mundo olhando, todo mundo. Quanta gente estava olhando? Todo mundo? 8 pessoas. Não era 50 que estavam no convés do navio. Lá, todo mundo olhando e não via nada. Eu não sei, eu vi, talvez tinha uma gaivota, talvez você que tinha gaivota, não tinha nada lá. Lá, quem gritava? Eu não sei, do lado lá, que lado? O lado que ele falava, ele estava no lado onde estava o Almiro Baraúna, né? O fotógrafo original dessa história. Né? Olá, e aqui, depois daquela gritaria, então, ele ficou sabendo depois que o navio atracou, que tinha sido fotografado um OVNI, não foi esse burburinho todo no navio, mas que tinha sido fotografado o OVNI, ficou famoso, e aí virou aquele caso fantástico. Mas se você foi em algum momento ouvido, porque as informações passadas pelo Baraúna, nas entrevistas que ele deu para esse único pesquisador que investigou esse caso, é de que houve uma investigação, todos foram ouvidos, mas o Jansen, Jansen teve a identidade dele checada, ele estava lá no relatório, nós checamos a casa dele, checamos a veracidade da identidade dele. O Jansen, mas você deu entrevista para um lugar? Não falei com ninguém. Mas você foi investigado, a Marinha falou com você? Nada, eu fui tomar conhecimento em casa, depois saiu nos jornais. Mas em algum momento te procuraram para falar? Não. E aí, investigando o caso, começa a revisitar o caso, quem foi que deu depoimento? Em todas as entrevistas, todas as matérias, 3 pessoas. 3 pessoas deram depoimento. Além do Baraúna, o Amilar Vieira Filho, que era presidente do Clube de Caça Submarina, né? Era militar também, mas era da Marinha, mas era presidente do Clube de Caça Submarina. Eu estou olhando aqui porque eu nunca lembro o nome deles. E o José, diferente do Edson, eu sou terrível para nomes, o Edson nunca esquece o nome. E o José Teobaldo Viegas, que era também membro do Clube de Caça Submarina, do qual o Almiro Baraúna fazia parte. Os 3 viviam saindo juntos, viviam pescando, fazendo caça submarina juntos. E o Almiro Baraúna já era conhecido por ter inventado uma história, uma caça ao tesouro, tinha localizado um tesouro e vendeu essa descoberta para as revistas na época, ganhou muito dinheiro com isso. E em momento algum ele foi questionado. Em momento algum ele foi questionado por quem fez a pesquisa original do caso Trindade. Ele inventou uma história de um tesouro, é isso? Ele inventou uma história de um tesouro numa ilha no Rio de Janeiro que tinha sido localizado, e ele fotografou esse tesouro e vendeu essa história para as revistas. Ele menciona isso numa das principais entrevistas para esse ufólogo bastante famoso, e simplesmente passa batido isso. Ninguém questionou isso. Mas, escuta, você já tinha inventado uma história antes? Ele
pessoalmente, Baraúna fala de ter inventado essa história. E ficou por isso mesmo, inventado essa montagem. Bom, nessa época nós provocamos o Luiz Petri do Fantástico, olha, nós estamos com essas evidências aqui de que talvez o episódio seja uma grande fraude, né? E são muitas evidências indicando um problema na história contada originalmente, né? Se você procurar tudo que já foi escrito sobre Trindade, não tem outros testemunhos. E os testemunhos do Amílcar e o testemunho do Viegas aparecem em 2 publicações, basicamente, e eles são contraditórios. Eles não falam a mesma língua nesse testemunho. Desculpa, Amílcar não, Amilar. E aí o Petri do Fantástico foi tentar achar familiares do Baraúna, e aí virou uma notícia bombástica do Fantástico quando uma amiga da família diz ter ouvido numa roda de conversa da família, ele rindo da história, falando, olha o que eu inventei, né? Mostrando inclusive como tinha inventado a história, que virou o caso famoso da ufologia brasileira. Depois um outro pesquisador, o Alexandre Borges, que é igualmente persona não grata em alguns círculos da ufologia, localizou o sobrinho do Baraúna, que confirma a informação de que ele na família explicava que era uma anedota, que foi uma grande brincadeira, né? Mas até hoje a ufologia reluta em admitir que esse caso era realmente uma fraude. E aí assim, os elementos que levaram à conclusão da fraude não foi um elemento, né? Não foi uma série de situações, na versão que só 3 amigos sustentaram, os 3 amigos do clube de pesca, né? As outras testemunhas que estavam no navio, do pescador, né? Pois é, né? As outras testemunhas que estavam no navio, elas não viram a mesma coisa, né? O depoimento de uma testemunha ocular, do Jansen, que estava no convés, olhava para a posição e não via a mesma coisa que o Baraúna dizia estar vendo. E aí assim, quem já foi em vigília sabe como é que funciona. Se você gritar, lá, mesmo que você não esteja vendo nada, 3 ou 4 vão confirmar que estão vendo alguma coisa, né? Porque você está lá no grupo, que olha lá, isso funciona para qualquer coisa. E todo mundo quer ver. Todo mundo quer ver. Bom, é uma das explicações. Às vezes é só porque as pessoas elas são crédulas, elas acreditam no que você está falando e confirmam o que você está falando. Então tem o testemunho de uma amiga da família e depois o testemunho do sobrinho do Baraúna confirmando que é uma fraude. Jeff, me ajuda nós aí. Eu ia falar, então, pra gente... Ajuda nós, Jeff. Barra da Tijuca, outra fraude histórica. Resume 10 minutos para nós aí. 10 minutos. Outra fraude histórica, também uma sequência de fotos feitas pelo Ed Keffel e pelo João Martins, jornalistas da revista Cruzeiro, soltaram de forma bombástica. A Força Aérea foi lá, tirou fotos e tal, e a Força Aérea atestou isso de fato, que era verdade. Só que ela começou a dar o caminho para a elucidação do mistério, porque quando a Força Aérea foi lá e testou a hipótese de fraude e não conseguiu confirmar, um grupo de jornalistas estrangeiros acompanhou e deu a notícia de que era fraude. E essa notícia circulou em alguns meios jornalísticos no Rio de Janeiro. E os 2 jornalistas que fizeram as fotos não desmentiram, em momento algum foram apontando, não, vocês estão malucos e tal. E isso acendeu uma centelha de desconfiança, de novo no pesquisador Claudir Povo, já falecido, que voltou ao local. Ele não gostava muito desta foto em especial, no caso, porque a iluminação ela vem desta posição aqui, a árvore ela é iluminada a partir daqui, o terreno é iluminado a partir daqui, e no objeto o sol vem do lado de lá. Então assim, a Força Aérea não conseguiu perceber isso. Mas aí um relatório estrangeiro, o relatório Condon, que nunca foi muito bem quisto na ufologia, porque ele foi um grupo formado para desmentir casos mesmo verdadeiros, ele já apontava essa discrepância. Nesse caso ele não precisou inventar nada, já apontava a discrepância nessa foto. E o Claudir Povo, várias décadas depois, vários anos depois, foi na mesma posição que ele estava, no mesmo dia, com a mesma posição do Sol, para garantir que ia ser fiel à reconstituição, e fez a tentativa de reconstituir o caso, e em momento algum ele conseguia essa imagem aqui, porque a posição do Sol não batia, ou seja, foi uma montagem feita para justamente vender revista, e os 2 precisavam levantar grana rápido na época. Uma das entrevistas, depois o João Martins fala isso, eles precisavam de dinheiro
para fazer dinheiro rápido, e uma forma era inventar fotos de casos absurdos. O OVNI foi só um deles, depois houve outros casos que eles fizeram esse tipo de coisa. E a terceira afirmação: a atitude cética e o raciocínio científico permitem que nos debrucemos para elucidar de fato o que realmente importa na ufologia. Assim, o papel do desmentir, do esclarecer, não é simplesmente confundir, tirar, dizer que não existe, não. É esclarecer o que realmente importa, que são 1 a 5% de fenômenos que sobrevivem às explicações mais convencionais e são candidatos a provas. E aí tem exemplos: Operação Prato, 77, 78, não vou entrar na operação, já você está aí sofrendo. A Noite Oficial, os OVNIs, maio de 86, que até hoje é inexplicado pela FAB. Um OVNI da Mixon, um outro caso investigado pelo Claudio Povo. Só para interromper um pouquinho, vamos depois juntar e fazer um outro, já acertar, vamos organizar um negócio, fazer um outro evento para quem tiver, poder assistir com mais calma depois, tá? A gente vai fazer algum lugar. Esse aqui eu vou até o final. Esse aqui eu vou até o final porque na minha opinião, a melhor prova que nós temos hoje da realidade insólita do fenômeno OVNI, que é o caso Capão Redondo. De início, a luz estava longe e bem alto. Com a narrativa do Bial, né? Depois ela desceu muito rápido e se aproximou. Meu Deus, está baixando. Você filmou? Pegou? Peguei. O objeto chega bem perto das casas. Passa por trás de um poste. Passeia pelo bairro com movimentos irregulares. Eu não sei te explicar o que era aquilo, como fazia aqueles movimentos. Eu nunca acreditei nisso. Eu não acreditava. A reação que eu tive quando eu pensei assim: não pode ser. Não deve existir uma coisa assim. Aí o garotinho Alan, que fez essa imagem, que é talvez uma das melhores evidências do fenômeno OVNI. E com os drones de hoje a gente não consegue essa probabilidade. Não consegue esse tipo de imagem com essa luz. Lembrando que em 98 não existiam drones, pelo menos não os civis, né? Mas drones nessa época. E não no Capão, né? É isso, gente. Corrido é isso, uma pincelada sobre várias fraudes e erros de interpretação para a gente concluir o que realmente importa na ufologia, que são casos dessa ordem. Valeu!